Alô, alô. Já agora, se for a primeira vez e não sabem como comunicar, escrever no chat, por favor. Vou-vos já indicar. Ok? Só um bocadinho. Olá. Exatamente. O Ruben já é conhecido, já está em formação. Olá. Portanto, quem está aí pela primeira vez e está só a experimentar, ok? É escrever no chat. Olá, boa tarde, boa tarde. Ok, Gabriela, Tatiane. Agora já devem conseguir entrar todos. Só mais aqui num grupo. Ok. Alguém escreveu no chat privado, acho eu. Deixa-me saber aqui. Exatamente. A Magda está no chat errado. Eu por acaso consigo ver na mesma a sua mensagem. Ok? Boa tarde, boa tarde. Desde já sejam todos bem-vindos. Elias, António, Tomás, Andréia, Tatiane, Ruben, Gabriela, Ana Beatriz, Magda. Sr. António, boa tarde. Pronto, como vocês estão a ver aí, primeiramente só para ficar aqui um esclarecimento. Quem está aí, que é da turma de janeiro, ok, que vai iniciar amanhã, ok, certo? Portanto, quem está aí da turma de janeiro, certo, que vai iniciar amanhã, hoje vai ser uma aula de uma turma da turma de dezembro. É só mesmo para vocês verem e começarem já, obviamente, até a perceber como é que funciona o formador, que vou ser eu, ok, certo? Portanto, amanhã sou eu que vou estar com vocês, turma de janeiro, a iniciar a próxima turma, certo? A turma de janeiro 24, ok? Como vocês estão a ver aí, está aí o Sr. António, que é da turma de novembro. Portanto, à quinta-feira sempre a aula livre e nós colocamos essa aula em todos os grupos do WhatsApp para quem quiser assistir, mesmo já estando em formação, ou até alguns às vezes entram, já estão na condução, já passaram no código e só vêm aqui dizer um olá. Portanto, também serve para isso as aulas de quinta-feira, para pessoas que estão aí ou noutras turmas anteriores, certo? Para nos virem visitar e dizer um olá, ok? Mas não se desviem, obviamente, quem está aí como aluno da turma de dezembro, ok? Que está aqui mesmo o tema, cedência de passagem, portanto, isto é a aula 10. Quem está aí, por exemplo, da turma de janeiro, a aula 10 do segundo módulo vai ser cedência de passagem, portanto, esses vão, na aula 10 do segundo módulo, vão ter uma aula idêntica a esta, obviamente para depois fazerem a aula e fazerem os testes, etc, etc, ok? Portanto, quem está aí como convidado também, podem estar aí como convidado e simplesmente até nem estarem inscritos em escola nenhuma, ok? Estão aí só a conhecer-nos, por exemplo, a ver se gostam da aula em si, portanto, para não nos desviarmos, ok? Quem estiver aí e quiser alguma informação sobre carta de condução, valores, etc., não é aqui na aula, é no grupo do WhatsApp com a menina Maria, que é uma menina que está lá, que vos dá todas as informações, isto, obviamente, para quem está aí como convidado, como simplesmente vieram só assistir, ok, eles estão aí e querem saber valores, querem saber condições de pagamento, etc., isso não tem nada a ver aqui na aula, ok? Isto vai ser uma aula para vocês perceberem como é que funciona uma aula normal, ok? Da nossa formação, ok? Neste caso, aula 10 da unidade 1, certo? Da turma de dezembro, ok? 23. Que possivelmente tem alguns alunos aí já inseridos que também estão a fazer programações. Há aqueles que não conseguem estar em direto a assistirem à aula, obviamente terão a gravação para ver a aula uma hora diferente. Portanto, há muitos que até já concluíram esta aula, que eu já fui ver lá a Drybox, e há muitos alunos da turma de dezembro que esta aula até já está concluída, porque já a fizeram. Portanto, às vezes estão na mesma em direto, outras vezes estão outros em direto que não conseguiram ver a gravação, estão a ver em direto, porque gostam mais até de questionar e tirar dúvidas em direto comigo, ou seja, com o formador. Ok? Já agora, para quem não me conhece, sou o formador Bruno. Quem é da turma de janeiro amanhã vai me conhecer melhor, porque vou apresentar e vou, obviamente, dar-vos as boas-vindas e explicar todo o funcionamento do curso. Ok? Muito bem. Alguma dúvida? Queiram expor antes de começarmos? Se não,
irei, obviamente, começar normalmente a aula. Deixem-me só ver aqui no grupo do WhatsApp se tem aqui alguém com dificuldades de entrar. Foi simples? Quem está aí pela primeira vez, foi simples de entrar? Foi fácil? Se utilizarem porventura um telemóvel, a partir do momento que entram na aula, têm que meter o telemóvel na horizontal. Portanto, é sempre conselhos que vocês às vezes... eu não estou a conseguir ver. Só consigo às vezes ouvir. Porque têm que meter o telemóvel na horizontal, ok? E depois já conseguem ver. Já agora, preferencialmente, utilizem sempre ou o Chrome, ou o Safari, ou o Firefox. Muitas vezes a Internet Explorer, se utilizarem esse navegador, não funciona. Por vezes não diz que o browser não é suportado. Ok? Pronto. De resto, tudo ok? Meninos que estão aí já... ok, a Magda fez-me uma pergunta. Ela continua a escrever no chat à parte, mas não há problema. Não é preciso ligarem nem micro, nem câmara. Ok? Só escrever no chat. Ok? Certo? Para me comunicar. É claro que eu, se quiser, e se algum de vocês quiser pôr uma dúvida falando, eu posso abrir o vosso micro e podem, em vez de escrever no chat, podem dizer olá ou podem expor a dúvida falando. É só, escrevem no chat, formador, eu prefiro falar, tenho uma dúvida, prefiro falar, eu abro o microfone e vocês podem falar para a turma inteira e para mim, obviamente. Certo? Ok? Está entendido? Fora isso, neste momento vocês a única coisa que têm que estar é atentos ao que eu... agora a Magda, está ok. Portanto, a única coisa que eu neste momento vos peço é depois o máximo de atenção possível e sempre que tenham alguma dúvida, independentemente de serem alunos da turma de dezembro ou não, qualquer que surja, obviamente, sobre a matéria que vamos falar hoje, que é uma matéria complexa e calhou uma aula que normalmente é uma aula que gera bastantes dúvidas. Ok? Quando abrimos aulas de revisões, é uma das aulas, dos temas que vocês mais pedem para a gente repetir. Ok? Só um bocadinho. Só para responder aqui ao Edvaldo, que ele diz que não está a conseguir ouvir. Às vezes é uma questão de limparem a cache e normalmente vocês resolve-se o problema às vezes de não estarem a conseguir ouvir. De resto, tudo ok? Toda a gente a ouvir e a ver. Deixa-me ir aqui o WhatsApp ver. Ok. Ok. Ótimo. Mas já agora, também podem mandar fixe. Tem cá em cima um bonequinho com um mais. Podem mandar fixe, podem mandar corações. Também é um modo de comunicação a dizer se estão a perceber ou não. Exatamente, Magda. A Magda já experimentou. Ok, muito bem. Atentos agora, como não há dúvidas, eu vou iniciar a aula. Portanto, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Obrigado por estarem aí. Ok, certo? Portanto, aproveitem, quem está aí a primeira vez, aproveitem já para começar a entrar conhecimento, que é para depois, quando chegarem à vossa aula 10, já terem algum conhecimento sobre aquilo que vamos falar hoje, certo? Outros vão ouvir falar isto pela primeira vez, certo? Mas, embora a cedência de passagem já tem sido, já temos vindo a falar desde o início da formação, ok? Como eu estava a dizer, e agora vou pôr aqui os objetivos. Ok, muito bem. Portanto, todos os inícios da aula vão ser presenteados, ou seja, eu vou-vos dizer, vou-vos transmitir o objetivo da aula. Neste caso, como é a aula 10, continuamos na unidade 1, continuamos nas regras de trânsito e vamos dar a cedência de passagem e o cruzamento de veículos. Ok? Como eu disse, a cedência de passagem normalmente é algo que vos
traz muita insegurança. Ou seja, é um tema, é uma parte, quer na parte teórica, ou seja, quer em perguntas que vos vão ser questionadas no exame, em que vocês vão ter que responder quem tem prioridade, quem tem que ceder a passagem, quem é que passa em primeiro, quem é que passa em último, quando é que passa ao veículo A, quando é que passa ao veículo B, a quem é que nós temos que ceder passagem, a quem é que o outro tem que ceder a passagem, ok? Portanto, vai haver uma panóplia de perguntas, ok? Uma quantidade de perguntas que vos poderão ser feitas em termos teóricos. Mas posso-vos dizer que a cedência de passagem, a regra da direita, a situação de não parar no stop, a situação de não cederem a passagem quando tem o sinal de cedência, a situação de entrar na autoestrada em que temos que ceder a passagem a todos os outros, certo? É a maior causa de reprovação em exame prático. Ou seja, no vosso exame de condução, se vocês meterem e fizerem uma pesquisa, maiores causas de reprovação no exame prático de condução, o que vai-vos aparecer de certeza absoluta que é a cedência de passagem. E a cedência de passagem pode ser, por exemplo, estar um peão para passar na passadeira e vocês não lhe cederem a passagem. Portanto, tudo isto e tudo que nós, alunos que já estão em formação, temos vindo a falar em certas aulas para trás, ok? Vai ser válido para esta situação da cedência de passagem. O que é isto tudo? Primeiro, é importante vocês perceberem que a prioridade de passagem, ok, é um direito que o condutor tem de avançar em primeiro lugar. Portanto, o ter prioridade implica, é um direito que podemos ter ou não, certo, de avançar em primeiro lugar. Mas não nos podemos esquecer, e é uma das frases que eu digo muitas vezes em inúmeras aulas, vocês vão cansar-se de ouvir de certeza absoluta, a prioridade não é um direito absoluto. Ok? A prioridade não é um direito absoluto. Não vai haver alguém que vá ter sempre prioridade. Por dois motivos. Vai haver locais e vai haver veículos que vocês às vezes pensam, por exemplo, os prioritários. Os prioritários, quando uma ambulância assinala a marcha de urgência, vai ter sempre prioridade? Não. Mesmo esses veículos, vai haver 3 situações que já foram dadas na aula 9, na aula anterior. Quem está aí da turma de janeiro, se já viu a aula 9 e já concluiu a aula 9, ouviu-me dizer: os veículos prioritários perdem a prioridade em 3 locais. Vamos também relembrar isso, ok? Portanto, a prioridade não é um direito absoluto, porque não há ninguém que vá ter sempre prioridade. Ok? Outra situação que é a mais importante. A prioridade não é um direito absoluto, porque nós até a podemos ter, nós podemos ter prioridade naquela interseção, naquela situação, mas podemos que ter, por ser mais fácil, de ceder a passagem ao outro. Ou seja, muitas vezes nós temos que deixar de evocar a nossa prioridade, o direito a ter essa prioridade, porque naquela situação, naquele momento, é mais fácil nós cedermos a passagem ao outro. Por isso é que em muitas perguntas que vos vão ser questionadas, em termos de código da estrada, em termos de teoria, em termos de testes, vai ter uma resposta normal de, apesar de ter prioridade, devo verificar se o outro me cede a passagem. Apesar de ter prioridade, devo verificar se o outro me cede a passagem. Porquê? Porque a prioridade não é um direito absoluto. Nem sempre teremos prioridade, mas mesmo tendo prioridade, muitas vezes podemos ter que ceder a passagem ao outro. E isto é muito importante. Portanto, por isso é que se diz a prioridade não é um direito absoluto.
temos sempre que tomar as precauções necessárias, ok? Para evitar, por exemplo, o acidente. A tal condução defensiva que também vamos falar muitas vezes, que é conduzir de modo a evitar o acidente. Ok? O condutor sobre o qual recai o dever de ceder a passagem. Muitas vezes vai bastar abrandar. Então, estamos a falar no condutor que nos tem que ceder a passagem. O condutor que tem o dever de ceder a passagem vai ter que tomar todas as precauções, ou abrandar, ou mesmo parar, ok? Ou parar porque tem um stop, ou parar porque tem um vermelho, ou parar porque tem um peão para atravessar a faixa de rodagem, ou parar porque tem um veículo a qual tem que ceder a passagem, ou abrandar em muitas situações. O outro veículo a quem nós tínhamos que ceder a passagem avançou e nós podemos avançar a seguir. Portanto, nem sempre vai ser obrigado. Quem tem o dever de ceder a passagem nem sempre será obrigado de imobilizar, de parar o seu veículo. Ok? Nunca pode, e é um erro que vocês têm muito na parte da condução, a cedência de passagem, ou seja, a falta de cedência de passagem, não implica que vocês causem uma situação de perigo. A partir do momento que vocês prejudiquem a marcha ou a trajetória do outro, ou seja, o outro tenha que travar, ou tenha que reduzir a velocidade, ou tenha que se desviar para evitar o vosso veículo, vocês nesse momento já estão a infringir a regra da cedência de passagem. É que muitas vezes vocês estão a dar aulas de condução e metem-se à vossa frente, okay, metem-se à frente de outro veículo, certo? E vocês dizem, mas ele ainda vinha longe. E eu digo assim, olhem pelo espelho. Ele não está a travar por nossa causa, está. Então vocês, nesse caso, já infringiram a regra da cedência de passagem. Não adianta nada vocês irem para um exame de condução e responderem ao examinador a dizer, eu tinha tempo. Não vos adianta nada. Portanto, esperem sempre por um momento em que consigam retomar a vossa marcha sem prejudicar a trajetória, a velocidade do outro. Ok? Está entendida esta primeira parte? Certo? Alguma dúvida? Posso continuar? Posso acelerar? Ok? Certo? Pronto. Vão-se acomodando aí e vão tentando, obviamente, registrar isto tudo direitinho. Agora, o passo seguinte que eu vou falar, para a maior parte dos alunos que está aí, que já está em formação, não pode ser novidade. Porque são regras relacionadas com a cedência de passagem que nós já vimos a dar desde a primeira aula do módulo. Estamos na 10ª. Começamos na segunda aula por dar a sinalização. Ok? Portanto, tudo que se vai dar hoje, ou se vai acrescentar hoje, certo? Não muda nada daquilo que já foi dado desde o início desta formação. Por exemplo, nós chegámos à aula 2, demos o agente, que é a primeira sinalização da hierarquia, depois vocês que estão aí vão entender também isto, certo? E nós dissemos, se ele fizer assim este gesto, o que é que ele nos está a mandar fazer? Parar. Portanto, não se podem esquecer, nada do que eu vou dar hoje vai mudar que, se o agente nos mandar parar, nós temos que parar. Nada vai mudar que temos um sinal luminoso vermelho, em que é dito que nós temos que parar perante a luz vermelha, obviamente temos que parar pela luz vermelha. Quando tivermos um stop, nós temos que parar porque temos um stop, parar e ceder a passagem a todos os outros. Nós temos o sinal de cedência de passagem, numa aula que demos na aula 3, certo? E nós então dizemos, temos que ceder a passagem a todos os outros veículos. E depois começamos a dar regras mais específicas. Demos as rotundas e dissemos, qualquer condutor que esteja a entrar numa rotunda, num local sinalizado como sendo uma rotunda, tem que ceder a passagem a todos os outros que já estejam lá a circular. Qualquer condutor que saia de um caminho particular, portanto, de nossa casa, de um posto de combustível,
Qualquer condutor que saia de um parque de estacionamento tem de ceder a passagem a todos os que já estejam a circular na via. Depois falamos na autoestrada e nas vias reservadas. E foi dito, qualquer condutor que esteja a entrar numa autoestrada ou qualquer condutor que esteja a entrar numa via reservada a automóveis e motociclos tem de ceder a passagem a todos os condutores que já estejam a circular na autoestrada. E aqui até dissemos mais, mesmo sendo um veículo prioritário, também tem de ceder. E quando chegamos aos veículos prioritários, voltamos a recalcar. E o que é que nós dissemos nos veículos prioritários? Os veículos prioritários, desde que assinalem a marcha de urgência, daí chamarem-se prioritários, porque se não assinalar, são veículos normais. Assinalando a marcha de urgência, passam a ser veículos prioritários. Mas mesmo assinalando a marcha de urgência, eles perdem a prioridade em 3 sítios. Perdem a prioridade quando entram na autoestrada, perdem a prioridade quando entram na via reservada a automóveis e motociclos e perdem a prioridade quando o outro condutor vem a sair de uma passagem de nível. Porque também demos uma regra que diz qualquer condutor que esteja a fazer o atravessamento de uma passagem de nível tem prioridade sobre todos os outros, porque não vai parar em cima da linha para ceder a passagem aos outros. Meninos que estão aí da turma de dezembro, que já assistiram às aulas anteriores, isto tudo que eu falei, foi ou já não foi falado? Foi ou já não foi dado numa aula anterior? Exatamente. Portanto, eu estou a ser um bocadinho mais rápido nesta parte, ok? Porque isto é revisões. Ok? Então, o que nós vamos fazer hoje, e realmente o objetivo real da aula de hoje, ok? É acrescentar uma regra, e como também já foi falado aqui, pela hierarquia, só aplicamos uma regra quando não há sinalização. Ou seja, o que nós vamos acrescentar aqui é tal regra da direita, certo? E vamos dar vários exemplos, vamos falar de várias situações. E o que é a regra da direita? Esta regra da direita só é aplicada quando vocês chegarem a um determinado local. Eu agora vou pôr o vídeo outra vez no início. Ok? Conseguem ver aí o vídeo? Eu parei neste momento. Tem aí o carro amarelo, o carro verde e o carro de roxo. Toda a gente está a ver? Sim? Ok, ótimo. Maravilha. Portanto, quando vocês chegarem, portanto, o que vamos acrescentar, o que vamos dar de novo aqui, é que quando vocês chegarem a um determinado local que não exista sinalização, olhem para a imagem, veem algum sinaleiro, veem algum sinal de stop, há algum sinal luminoso? Não existe. Então, nos casos que não existem, nós temos que cumprir a regra geral da direita, a regra geral da prioridade. Porquê é que nós dizemos da direita? Porque o que a regra diz, o que a lei diz, é que nós vamos ter que ceder a passagem ao veículo com motor e também aos velocípedes bicicletas, que são veículos sem motor, mas passaram a ter prioridade. Portanto, a regra da direita diz que nós vamos ter que ceder a passagem ao veículo com motor que esteja à nossa direita ou, sendo ele velocípede, e assim sucessivamente. É claro que eu agora vou pegar nesta regra e vamos ver vários exemplos e depois também vamos ver vários tipos de perguntas, vários exemplos, ok, de situações que vos podem ser questionadas para vocês não terem dúvidas. Agora, o que vocês têm que perceber é que vão ter mais uma vez que ter método. O que é método? Vão ter que seguir os passos, não tentem ir, é dos temas em que vocês, se tentarem ir diretamente à resposta, muitas vezes, a maior parte das vezes vão errar. Ou seja, principalmente aqueles que têm mais dificuldades, devem seguir estes passos que eu vou dizer. Se seguirem os passos que eu vou dizer, vocês acreditem que não vão ter problemas nenhums em responder
este tipo de perguntas. Agora, método, concentração e não se precipitarem. Muitas vezes, e eu vou-vos ensinar aqui a responderem a este tipo de perguntas pela eliminação das erradas. Ou seja, não tentarem ir logo à certa, mas perceber esta não pode ser, aquela não pode ser, então só pode ser esta. Vamos ver se é esta ou não. Porque eu posso ter averiguado e visto mal anteriormente. Portanto, é útil que vocês sigam estes passos que eu vos vou dar agora. Se seguirem e interpretarem bem a situação da regra da direita, excelente. Antes de iniciarmos, mais uma vez, uma chamada de atenção para a parte prática. Que é, sempre que vocês se aproximarem de um cruzamento ou de um entroncamento, olhem para a vossa direita, a ver se a via que vem da direita tem sinalização. Ou verificarmos se nós temos alguma sinalização que nos dê prioridade. Não tendo nada que nos diga que a gente tem prioridade, não se esqueçam, vamos verificar se o que vem da direita tem lá algum sinal para me ceder a passagem. Porque se não tiver, ele está pela minha direita. Porquê? Porque acontecem muitos erros. Primeiro, porque vocês não olham. Primeiro erro. Depois, vocês muitas vezes, na vossa cabeça, como é sempre em frente, vocês é que estão na via principal. E nada vos diz que é a via principal. Mas muitas vezes acontece vocês estarem numa via super larga e tem assim um caminhinho assim pequenino, que às vezes até é sem saída. Ok? Se nós estarmos aqui e vier aqui um veículo a sair e se não tiver sinal nenhum, ele é que tem prioridade, porque está à nossa direita. Não duvido que tanto vocês como pais, namorado, tios, padrinhos, etc., passem em muitos sítios que por acaso nunca aconteceu nenhum acidente, mas se um dia acontecer, é que vão descobrir que se calhar aqueles veículos que vêm dali é que têm prioridade. Garanto-vos a vocês que isso acontece de certeza absoluta. E se calhar agora vocês começam a perceber e até vão lhes chamar a atenção. Espero eu. Mas muitas vezes só descobrem depois de terem um acidente. E às vezes as consequências dos acidentes não é só chapa. Percebem? Portanto, não avaliem, mesmo perguntas que vos vão sair, ok? Eu estou calmo. Muitas vezes, perguntas que vos vão sair, ok? Perguntas que vos vão sair, vocês olham, a minha é larga, aquela é estreita. Meninos, esta até pode ser de paralelos. Esta até pode ser de paralelos. Se for uma via pública, até pode ser sem saída, não é saída de um parque, não é saída de um caminho particular, não é saída de um posto de combustível, tem prioridade, está à vossa direita. Vocês, muitas vezes, pela ilusão, quer nas perguntas, quer em situações reais, vocês têm sempre que espreitar ali. Se tem lá sinal, ok, vamos na mesma devagar, porque ele às vezes pode se meter à frente, mas eu tenho prioridade. Não está lá sinal? Ok, vamos parar e deixá-lo seguir a vida dele, porque ele está à minha direita. E é isto que vocês muitas vezes erram. A maior causa de reprovação em exame prático é cedência de passagem. Não ceder a passagem é uma contornação grave. Quando nós somos obrigados a ceder a passagem e não o fazemos, é uma contornação grave. Portanto, caso de exame, reprovação direta, caso de terem carta, já ficam com um agravo. Já vão perder pelo menos 2 pontos. Ok? E mais um agravo, estão dentro dos 3 primeiros anos de carta, a vossa carta é cancelada e tem que ir vir tirar de novo. E tem que me vir a tirar de novo. O chato. Ok? Certo? E o que não tem calma. Entendido? Vamos agora às situações. Certo? Alguma dúvida? Quem está aí? Meninos, alguma dúvida? Todos. Atenção. Eu quero que vocês entendam a minha maneira de dar ênfase às coisas, como não ficarem assustados, mas sim como terem confiança de terem aqui alguém que vos vai transmitir o conhecimento. Isso eu posso vos garantir. Se me ouvirem, eu costumo dizer muitas vezes, saber ouvir é uma virtude. E
E se vocês, hoje em dia, a maior parte dos jovens, atenção, a maior parte dos jovens, eu também já tenho um filho com 18, não sabe ouvir. E o problema muitas vezes está aí. Ok? Ouçam. Seja que formador for, ouçam. Se ouvirem, não terão problemas. Se não ouvirem, andarem ali à volta, tentarem fazer as coisas à vossa maneira, como eu costumo dizer, a inventar, vai ser pior para vocês aprenderem as coisas. Ok? Certo? E não se esqueçam, construam a casa, okay, com os alicerces. Não comecem já pelo teto, que é os testes, que vocês gostam. Eu faço teste e vou perceber tudo. Não, vão decorar. E decorar depois vocês não vão saber. Por isso é que vai haver sempre aula e os testes a seguir. Aula e testes sobre a aula. Aula, testes sobre a aula e avaliação da aula. Especificamente da aula. Ok? Portanto, começam também já a entender isto. Ora bem, vamos então aos passos. Primeiro passo. Olharem para todos os cantos da imagem e perceberem a existência de sinalização ou não. Procurem os sinais. O que é isto de procurar os sinais? Vamos abrir aqui mais. Imaginem um cruzamento, ok? Certo? Não esqueçam que eu estou a desenhar com o rato, portanto, nem sempre é fácil. Portanto, o que é que nós temos que procurar? Se formos nós, temos que procurar o sinal aqui. Se for deste veículo aqui, nós temos que procurar o sinal dele aqui. Se for de um veículo aqui, nós temos que procurar o sinal aqui. Se for este veículo aqui, nós temos que procurar o sinal aqui, certo? Já agora, uma das perguntas que eu faço quando damos, por exemplo, os sinais de cedência de passagem, e nós temos um sinal que é ortogonal, certo? É o stop. Porquê é que o sinal é ortogonal, meninos? Estão aí? Já estão aí informação. Porquê é que ela é ortogonal? Porque não é redondo, porque é que não é redondo ou quadrado como a maior parte dos sinais, ou triangular vermelho como a maior parte dos sinais? Porque é que ele tem um formato diferente? Se não responderem, vão ficar de castigo. A turma de dezembro. Exatamente, para ser reconhecidos pela retaguarda. Como é que vocês sabem? Estamos aqui. Como é que vocês sabem se este sinal é um stop, se ele está virado para lá? Sabem por ele ser assim como o triângulo de cedência, que é o único que é com o triângulo, o vértice para baixo. Todos os outros são ao contrário. Porquê? Para serem... Sai uma pergunta de exame. Para serem reconhecidos pela retaguarda. Para nós sabermos que se os outros condutores têm ou não este sinal. Ok? Portanto, primeira situação, recolha de informação que é essencial, certo? E vamos procurar a existência de sinalização. Olhem para a imagem. Existe alguma sinalização que me implique cedência de passagem? Nada. Ok? Toda a gente chegou lá, certo? Depois, olhamos para os veículos. Todos eles são veículos que é com ou sem motor? Com motor. Muito bem. Ok? Já vão perceber porque é que eu digo isto, do com motor ou sem motor. Porque sem motor, certo? Se fosse, por exemplo, um tração animal, algum destes três fosse um tração animal, é o único que não entra na lei. Ou seja, não metam isto assim deste tipo. Vai ser sempre o último. Não, o tração animal não vai ser sempre o último. Regra geral, o tração animal, quando está na presença de outros veículos, vai deixar de ter prioridade. Quando está perante veículos sem motor, desculpem, quando está perante veículos com motor, se um destes aqui fosse um tração animal, ele não teria prioridade sobre os outros com motor. Portanto, um tração animal perde a prioridade. Atenção, quando não existe sinalização, que é um outro erro que vocês fazem. Se eu estou no meu automóvel, tenho um stop e tenho um tração animal, o tração animal é que tem prioridade, porque eu tenho um stop ou porque eu tenho um sinal de cedência. Eles, na regra da direita, o tração animal perde a prioridade para os veículos com motor porque não existe sinalização. E não existe sinalização, diz a lei, eles perdem a prioridade. Atenção, perdem para os com motor. Porque se for, por exemplo, um velocípede e um tração animal, o que estiver à direita dos dois, se tiver o tração animal à direita do velocípede, o tração animal tem prioridade sobre o velocípede. Se o velocípede estiver à direita do tração animal, é o velocípede que tem prioridade. Pela nova lei, se um destes três fosse um velocípede, era como, entre aspas, ele tivesse prioridade. Porque pela nova lei,
o velocípede, estando à direita dos veículos com motor, passou a ter prioridade também. Portanto, o único que está de fora é o tração animal. Ok? Depois revejam a aula com calma, por isso é que fica sempre a gravação para vocês reverem. Certo? Aliás, para quem já está a informação, ela já está lá na Drivebox. Ok? Para os outros, ela vai ser colocada no grupo, mas depois vai ser a vossa aula 10. O tração animal é, por exemplo, uma carrocinha puxada por um burro ou por um cavalo. Velocípede é uma bicicleta. Ok, Adriel? Muito bem. Explicado? Ok. Portanto, segundo passo, primeiro passo, existência de sinalização ou não. Já vimos que não existe. Segundo passo, verificação dos veículos. São todos com motor. Terceiro passo é ou vocês têm a capacidade de olhar para a imagem e ver que existe ali um veículo que não tem ninguém à direita, ou vocês têm logo essa capacidade, ou simplesmente façam aquilo que eu vos disse para vocês fazerem, que é, ok, colocarem-se dentro do veículo. Vamos aqui ao veículo verde, que é aquilo que eu digo. Estas perguntas requerem um bocadinho de trabalho. Requerem que vocês, como eu costumo dizer, mexam o cozinho da cadeira e mudem de posição. Ou seja, em condições normais, nós seremos o amarelo. Porque nós somos sempre o da imagem. Mas vocês vão ter que se meter no lugar dentro do... Ou seja, imaginariamente vão ser os condutores dos outros veículos da imagem. Ok? Então vamos fazer o seguinte. Eu vou pôr aquela situação aqui. Nós temos aqui o R, que é o veículo roxo. Temos aqui que somos nós, que é o veículo amarelo. Ok? E temos aqui o veículo verde. Ok? Então vamos fazer o seguinte. Vamos entrar dentro. Imaginem que nós estamos aqui dentro do carro, deste carro, do veículo verde. Se o condutor do veículo verde esticar o seu braço direito, ele tem ou não tem lá um veículo? Sim ou não? Tem. Que é este. Então, quer dizer que se vocês tiverem uma resposta à pergunta a dizer que o verde é em primeiro lugar, esta já não pode ser. Ele não pode ser primeiro porque tem o veículo à direita. Dá um bocadinho. Ok. Agora, por exemplo, vamos entrar dentro do veículo A, que é o nosso. Se nós esticarmos o nosso braço direito, quem é que lá está? O roxo. Ou seja, se nós tivéssemos uma linha a dizer que o primeiro éramos nós, também era errado. Se nós nos metermos na posição do roxo e ele esticar o braço direito, quem é que lá está? Ninguém. Ou seja, se a pergunta fosse ordem, Elias, não inventes, ok? Espera só um bocadinho que eu já continuo. E já estás a pôr a carroça à frente dos bois. Ok? Mas tudo bem. Atenção. Venham as opções. Venham as vossas ideias. Eu estou cá para dizer se está certo ou se está errado e para explicar. Quando está errado, explicar. Ok? Portanto, com calma. Devagar que é para ninguém se ir contra o muro. Portanto, se a pergunta fosse ordem correta de passagem,
ok? E não existindo, lá está, que o Elias estava ali a falar, muitas vezes eles dizem, sabendo que o veículo A vai à direita, ou vai à esquerda, ou vai em frente, quando eles não dizem nada, é sinal que vai em frente. Por exemplo. Ok? Portanto, se a pergunta fosse ordem correta de passagem, teria que ter uma resposta a dizer roxo, depois o amarelo, porque depois de nós deste passar, quem é que fica sem ninguém à direita? Ficamos nós. Exatamente. Ou seja, amarelo. E depois, por último, o verde. Portanto, isto é um tipo de pergunta que fazem. Vamos ver já mais situações, com calma. Um tipo de pergunta que fazem. Qual é a ordem correta de passagem? Mas a pergunta podia ser quem é que passa em último lugar? Ok, ó. O verde. Quem é que passa em primeiro? E vocês diziam o roxo. Calma. Calma. E quando é que passa o amarelo? Ouçam, ouçam. Quando é que passa o amarelo? Vocês podem ter uma resposta simples a dizer em segundo, mas podem ter uma resposta a dizer depois do roxo e antes do verde. Não bloqueio nada. Já vou ver as vossas hipóteses. Podem pôr aí que eu digo-vos a solução. Perceberam aquilo que eu disse? Quando é que passa o amarelo? Depois do roxo e antes do verde. Uma pergunta que sai muitas vezes, que vocês se enganam. A quem é que o verde... Concentrem-se no que eu estou a explicar. A quem é que o verde tem de ceder a passagem? Ao A ou aos dois? Ao A, que é o amarelo, ou ao roxo e ao amarelo? Não estou a tentar confundir, só estou a explicar. Porque a maior parte responde o que o António respondeu. E é asneira. Quem respondeu amarelo é o que está certo. Quando eles perguntam a quem é que o verde tem de ceder a passagem, vocês têm que responder, ok? Vocês têm que responder qual é o veículo que o obriga a parar. E o único, se não estivesse aqui o A, o verde podia ir em frente e até era o primeiro a passar juntamente com o roxo. Já vamos falar nisso, Tatiana. Eu já disse para você, eu vou explicar-vos tudo. Okay? Já vamos chegar com 4 veículos também. Estamos a dar os mais simples. E atenção, eu estou-vos a dar as perguntas que eles fazem, porque nem todas as perguntas, e quem já fez teste sabe que eles não perguntam só qual é a ordem correta de passagem. Eles perguntam aquilo que eu vos disse. Quando é que passa aquele? Quando é que passa? A quem é que aquele tem que ceder a passagem? E vocês têm que estar atentos e perceber isto. Estou-vos a dar as várias hipóteses de perguntas que eles vos fazem. Já vamos pôr carros a mudar de direção, ok? Por exemplo, o Adriel está a falar de virar à esquerda, já vamos falar nisso. Ok, deixa-me ir aqui. Por isso é que esta aula, ok, e vocês têm que repetir várias vezes e vão revê-la várias vezes. Jesus o quê? Elias?
Ora bem, houve alguém que perguntou aí, foi a Andreia, porque é que o amarelo passa em segundo lugar? Ok, vamos lá ver. Vamos pôr letras. Veículo A, veículo B, que era o amarelo, ok? E veículo C. Esticando o braço direito do A, é o único que não tem ninguém à direita. Portanto, o A é o primeiro a passar. A partir do momento que o A passou, o veículo que fica sem ninguém à direita, ok, Andreia? Porque o A já foi à vida dele, é o veículo B. Por isso é que o amarelo, neste caso o veículo B, é o segundo a passar. Ok? Pronto. Outra situação. Imagine, porque isto são situações que vos saem, ok? E que vocês ficam na dúvida. Por exemplo, uma situação de um entroncamento em que temos o A, temos o B e temos o C. Ok? E eu digo, por exemplo, que o A vai à esquerda. O A vai fazer isto. E os outros vão todos em frente. Okay? Uma pergunta que eles fazem é: o B e o C podem avançar ao mesmo tempo? O B e o C podem avançar ao mesmo tempo? Na vossa ilusão, quando vocês olham para uma imagem de um teste, vocês dizem que sim. Porque vão em frente e não podem. Porquê é que não podem ir os dois ao mesmo tempo? Porque o C, esticando o braço direito, está lá o A. Ou seja, o B pode ir porque não tem ninguém aqui à direita. Nem estrada tem. O A chega aqui e tem que ceder a passagem ao B. Ou seja, só pode avançar depois do B passar. E o C é o último. Portanto, qual é a ordem correta de passagem? B, depois o A e depois o C. Está. Edvaldo, és da turma de janeiro? És da turma de... Se fores da turma de dezembro, já está lá na Drybox a gravação. Se fores da turma de janeiro, vais ter esta aula gravada, mas depois vais ter a aula 10 da tua turma. Ok? Se não fores nenhuma turma, está atento aos grupos do WhatsApp que nós colocamos a gravação. Pronto. Agora imaginem a mesma situação, e eu vou começar a fechar, ok, isto. Aliás, esta aula é complexa, que quem está aí em direto da turma de dezembro, quem está aí em direto da turma de dezembro, vai ter que ver a que está na Drybox para recolher as palavras-chave. Ok? Portanto, quem está aí em direto, revê a aula de dezembro na Drybox. Agora, reparem, a mesma situação. A mesma situação. Agora vou pôr aqui o veículo A, veículo B e veículo C. A única diferença é que o B vai à direita. Há bocado ia à esquerda, agora vai à direita. Boa tarde, Tiago, seja bem-vindo. Qual é, para vocês, qual é a ordem correta de passagem? Como é que é? Que loucura. Até eu me perdi agora. Elias. Elias, porquê é que é o C primeiro? Deixem-me só aqui ir aqui ao...
Estão a ver? Qual é o problema aqui? O problema aqui é vocês não quererem pensar, mais uma vez. Ok? O problema aqui é vocês não quererem pensar, mais uma vez. Certo? Ora, vamos lá ver. Vamos pegar no A. Pegar, salvo seja, que ninguém tem força para pegar em carro nenhum. O A, Tomás, quando não se diz nada em frente. Vamos pegar no A. Ok? O A tem alguém à direita? Não. Então o A pode ser primeiro. Calma. O B. O B vai à direita. Tem que ceder a passagem a alguém ou não? Tem ou não que ceder a passagem? Não tem. O B tem alguém à direita? O B tem alguém à direita? Não tem. Porquê? Porque ao fazer isto, não tem que ceder a passagem a ninguém. Então, certo? E agora vamos ao C. O C pode avançar ou tem que esperar que o B passe? O C pode avançar, tem de esperar. Então, o que é que nós respondemos? A e B ao mesmo tempo e, por último, o C. Se o B mudasse à esquerda, tinha de ceder ao A, porque ia se meter à frente dele e o A estava à direita. Como o B vai à direita, já não tem que ceder ao A, porque mete-se ao lado dele, já não se mete à frente dele. Então tem que procurar uma resposta que tenha A e B ao mesmo tempo e o C tem que esperar porque tem o B à direita. Agora, também vos sai uma pergunta assim, por exemplo. Direita. Este vai em frente e este vai também à direita. Qual é a ordem correta de passagem? Qual é a resposta certa? Exatamente. Todos ao mesmo tempo. Tal e qual. Este pode avançar porque não tem ninguém à direita. Este vai mudar a direção à direita, não tem que ceder a ninguém. E este vai mudar a direção à direita, também não tem que ceder à direita. Também sai lá. Todos em simultâneo. Nenhum se intercepta. Nenhum se mete à frente um do outro. Portanto, podem avançar todos ao mesmo tempo. Ok? Mas querem ver porque é que vocês se enganam? Eu vou-vos meter uma com dois veículos. Eu vou-vos meter uma situação com dois veículos e se calhar vocês vão se enganar. Só dois. Exatamente. Depois há aqueles que não sinalizam. Mas isso é diferente. Lá no teste vai estar bem identificado. Os que têm pisca vão ter pisca. Ou eles vão dizer vai mudar a direção à direita ou à esquerda. Leiam tudo direitinho. Ok? E vocês vão ver que conseguem fazer isto. Agora, com calma. 30 minutos de teste. Vocês normalmente demoram 11, 12 minutos a fazer um teste. Ok? Agora vamos dar duas situações com só dois veículos. Imaginem que nós estamos num cruzamento. Okay? E temos, por exemplo, aqui o veículo A e na Sega Saturn ou na PlayStation. Farto-me de dizer isto. Olha que isto não é PlayStation. Vocês podem bater à vontade. Ok? Portanto, temos aqui dois veículos. Ok? Eu vou dizer o A vai em frente e o B vai em frente. Ok? Esta é fácil. Acho eu, espero eu. Quem é que tem prioridade? O A. Alguém tem dúvidas? Não? E eu agora digo assim: o A vai mudar a direção à esquerda. Quem é que passa primeiro, o A ou o B?
Tiago, porquê é que mudaste? Esqueçam a principal. Não há sinalização, não há principal. O ir mudar à esquerda não muda nada. Mas vocês normalmente erram. Eu troco-vos uma coisinha. Reparem, o veículo A, independentemente de ir à direita, em frente ou para a esquerda, estará sempre à direita do veículo B. Tão simples como isso. Portanto, o A, indo à direita, indo em frente ou indo para a esquerda, ok? Boa noite, André. Certo? Tiago, é só cumprir aquilo que eu digo. Mete dentro de um carro, ok? Metemos dentro do B, esticas o braço direito. Aquele veículo que está ali é um veículo com motor. Ou é um velocípedo, uma bicicleta, está à minha direita, tu tens que ceder a passagem. Aliás, nesta situação que eu desenhei aqui, qual é a única situação em que o B pode avançar ao mesmo tempo que o A? Boa noite, boa noite, boa noite. Para quem entrou mais tarde. Qual é a única situação em que o B pode avançar ao mesmo tempo que o A? Se virar à direita. Exatamente. Porque este vai para ali, ou ir para ali, ou ir para ali. Como este vai para a direita, podem ir os dois ao mesmo tempo. Se o B tiver que se passar à frente do A, terá sempre que ceder a passagem, independentemente do A ir para a direita, para a frente ou para a esquerda. Uma das maiores causas de reprovação em exame prático. Boa. Tenho que desenhar isto com mais calma, senão... Apontem a regra, mas apontem como eu vou dizer. Não inventem. 2 veículos frente a frente. Ok? Este vai mudar a direção à esquerda. Quem é que tem prioridade? Ou seja, qual é a regra? Frente a frente, não é quem muda a direção à esquerda, é frente a frente. Quem muda de direção esquerda perde a prioridade. Sabem porquê? Nós, ao fazermos este movimento aqui, o veículo A fica de que lado? À direita. E tal, e se for o A para a esquerda? Ok? E se o B for em frente? Obviamente, o A é que tem que ceder ao B. Imaginem vocês numa via, certo? E de repente têm que virar à esquerda. Se vier um carro de frente, o que é que vocês fazem? Tem que ceder a passagem. Frente a frente, não é? Quem muda a direção... Vocês o que metem na cabeça é quem muda a direção à esquerda perde a prioridade. E há bocado vimos que o A mudava à esquerda e não perdia. Perceberam a ideia? Portanto, frente a frente, o que muda de direção à esquerda perde a prioridade. Ok? Pronto. Agora. E se ambos fossem à esquerda? Simples. Ou passava um pela traseira do outro, um fazia assim, outro fazia assim, a tal perpendicular. Se fosse possível, há cruzamentos em que não é possível fazer isso, então é uma questão de bom senso. Se ambos forem à esquerda, ok? Interagem com o outro condutor, o que tomar a iniciativa, o que tiver a ser mais rápido, ou então, olha, passa lá, ou facilitar a manobra ao outro. Muitas das respostas não teóricas, porque em termos de teoria não vos vai sair nenhuma pergunta em que vocês tenham que responder bom senso. Mas no dia-a-dia, no vosso dia-a-dia, há muitas situações em que ambos podem avançar
e vocês vão ter que interagir. Uma destas é estas, ambos forem à esquerda, vocês têm que interagir um com o outro condutor e, ok? Vocês tomarem a iniciativa de avançar, ok? Sem prejudicar o outro, ou seja, havendo a tal comunicação. Está entendido isto? Certo? Pronto. Há bocado, eu penso que deve ter sido o Elias. Se não for o Elias, agora o Elias vai pagar por tudo, entre aspas. Ok? Que é... Ele estava-me a perguntar algo do género... A, B e C. E eu vou pôr o C virar à esquerda, o A vai em frente, ok? E o B vai à esquerda. Foi a Rita? Ok. Muito bem. Ordem de correta de passagem. Alguém me sabe responder? Demorem um bocadinho, não há problema nenhum. 1 minuto. Podem pensar. Não quero que comecem já a tirar aí à sorte sem pensarem naquilo que estão a responder. Ok? Eu quero tentar perceber, quero que vocês me respondam se conseguem ou não, por aquilo que eu vos ensinei, se conseguem ou não a ordem correta de passagem. Ok, já me responderam alguns de vocês. Deduzo eu que seja o C primeiro, o B em segundo, certo? E o A em último. É isso? A maior parte de vocês respondeu isto. Ok. Calma, Adriel, já vamos. C. Metam-se dentro do veículo C. Ok. Esta última regra que eu disse, qual era? Frente a frente, o que muda de direção à esquerda perde a prioridade. Quem é que tem prioridade? O C ou o A? Então esta não pode ser. Então esta não pode ser. Certo? Eu disse, frente a frente, o que muda de direção à esquerda não pode avançar. O B virando à esquerda, tem quem à direita dele? O A, esticando o braço direito, quem é que ele lá tem? Então qual é a resposta? O que é que eu disse? Perante aquilo que eu vos expliquei, vejam se existe ou não alguma hipótese de resposta. Sabem qual é a resposta? Certa? Não há. Não há. Ok? Não há. Pela lei portuguesa, não há. É bom senso. Agora, eu disse-vos, em termos de exame, Tatiana, qual é a confusão? Olha, diz. É só aplicares a regra. Qual é a confusão? É só vocês meterem. O C tem que ceder ao A. O A tem que ceder ao B. E o B tem que ceder ao C. Tão simples como isto. Mas eu disse-vos, e por isso é que eu estou a repetir aqui, eu disse-vos que eles têm sempre, em termos teóricos, em condições normais de trânsito, no vosso dia-a-dia, quando tiverem carta, uma situação de exame, uma situação numa aula, é uma questão de bom senso. É uma questão de bom senso. Em exame, e isto é que é importante para vocês, para a parte teórica, para já, ok? É vocês perceberem que tipo de perguntas é que eles fazem
para vos dar, para vocês terem uma resposta a isto. E infelizmente, atenção, eu não concordo nada com as perguntas que fazem neste tipo de questões em que a resposta é bom senso. Não concordo nada, porque mais uma vez só serve para confundir, não serve para vocês saberem, mas sim para decorarem. Ok? E agora vocês vão perceber. Sabem como é que eles fazem a pergunta? Eles podem-vos fazer a pergunta de duas maneiras. Eles fazem. Vocês têm 3 veículos, ok? O C, o B e o A, mas eles dizem o que é que o C tem que fazer perante o B. E o que é que vocês fazem? Só pegam nesses dois. Eles perguntam o que é que o C tem que fazer perante o B. O C tem prioridade sobre o B porque está à direita. É isto que vocês procuram. E depois sai-vos a mesma pergunta, ou seja, a mesma imagem, e perguntam-nos o que é que o A tem de fazer em relação ao B. E vocês dizem, o A tem de ceder a passagem ao B. Tem 3 veículos, ok? É um pesado, um motociclo e um automóvel. E eles dizem, um pesado perante um motociclo. E vocês só olham por esses dois. Esqueçam a ordem. O erro é vocês fazerem ordem correta de passagem. Não façam. Esqueçam. Se eles na pergunta disserem o pesado perante o motociclo ou nós perante o pesado, olhem só para esses dois. Olhem só para o que a pergunta vos pergunta. Que é mesmo assim. Estão a perceber o que eu estou-vos a dizer? Às vezes perguntam, quando é que passa ao B? Quando é que passa ao B? E vocês dizem, depois do C e antes do A. Quando é que passa o C? E vocês dizem, depois do A e antes do B. Estão a acompanhar aquilo que eu vos estou a dizer? Ou seja, eles dizem, quando é que passa aquele? Vocês pegam naquele e veem o que estiver à direita dele, vocês dizem, passa depois daquele. O que estiver à esquerda, passa antes daquele. É só isto que vocês têm que fazer. Portanto, não vos vão perguntar, neste tipo de situações, eles nunca vos irão perguntar a ordem correta de passagem. Vamos perguntar 1 a 1 ou 2 a 2. Nunca os 3 juntos. Entenderam? Pronto. Sim ou não? Quem é da turma de dezembro, não se esqueça que tem que rever as aulas muito mais, porque tem que recolher as palavras-chave para fazer os testes. Portanto, vão ter que rever a aula. Ok? Certo? Pronto. Ok, André. André, aqui tem que ser assim, ok? Atenção, isto, eu vou relembrar só uma coisa. Eu sou um rosto mais visível de uma equipa que está aí a trabalhar diariamente para vocês, desde a Maria, que é um dos primeiros contactos que vocês têm para saber informações, que é todos os outros formadores, ok? Estamos aqui a fazer sempre o nosso papel e tentamos ao máximo nos incutir o máximo de responsabilidade e dar-vos o máximo de informação possível, ok? E disponibilizando gravações e temos o grupo atenção, o grupo do WhatsApp para pôr dúvidas, não percebi esta palavra, estou a rever a aula e tenho dificuldade. Nós vamos estar aqui sempre para vos ajudar. Portanto, fica já, para quem vai iniciar amanhã e para quem está aí como convidado, pode contar connosco, ok? Não sei se está aí alguém mais antigo, não sei se já foram embora, o pessoal que estava aí da turma de novembro, não sei se já não me lembro, o António, se calhar não sei se ele já foi, portanto, eles podem comprovar isso de certeza absoluta, ok? E penso que mesmo quem está aí da turma de dezembro até as aulas que demos até agora, acho que eles já perceberam como é que são as aulas. Ora bem, há bocado também alguém falou na situação de 4. E tal, e se jogarmos um cruzamento e tivermos 4 veículos, certo? Para não pensar, eu fiz uma pergunta. Eu há bocado fiz uma pergunta e o professor não me respondeu. Não, está aqui. 4 veículos.
Tiago, estás a experimentar, vais começar amanhã. É isso, Tiago? És da turma de janeiro? Pronto, amanhã, mas olha, isto é a aula 10 do segundo módulo. Ainda vais demorar muito a chegar lá. Pronto, quem está aí de janeiro, esta é a aula 10 do segundo módulo. Ainda vai faltar muito, umas semaninhas para vocês chegarem lá. Ok? Portanto, a turma de dezembro já está na aula 10. Portanto, vocês vão começar amanhã. Ok? Elias, qual é a pergunta? Não, Elias. Já percebi. O que é que estás a dizer? Na situação de trás, espera aí. Deixa-me ver. Estavas a falar aqui. É isto, certo, Elias? Elias. A única coisa que te diz é que o se eu mudar à esquerda perde a prioridade para o A. Não diz dá prioridade ao A, porque o A não pode avançar, porque tem o B à direita. Percebes o que eu estou a dizer? É uma questão de bom senso, não há nada a dizer. Eu posso dizer que há formadores que podem explicar de maneira diferente. Isso é algo de discussão, certo? Ok? Mas a minha interpretação, e penso que seja a correta, não é penso, tenho a certeza que seja a correta e que é a mais óbvia, e posso-vos garantir que é o que puxei nos exames, certo? Portanto, o A vai à esquerda, mas não perde a prioridade para o A, que foi aquela situação que nós vimos há bocadinho. Nós vimos uma situação, certo? Em que tu tinhas este veículo aqui a mudar de direção à esquerda e tínhamos nós aqui, certo? E o A é que tem prioridade. Aquela situação de mudar à esquerda foi aquilo que eu disse. Quem muda frente a frente, quem muda de direção à esquerda perde a prioridade. Perde a prioridade para o que vem de frente. Este A não perde a prioridade ao virar à esquerda, não perde a prioridade para o B, porque continua à direita dele. Percebeste ou não? Já encaixou Elias agora? Entendestes? Não é. Por isso é que eu frisei bem. Eu disse, não é quem muda a direção à esquerda perde sempre a prioridade. Frente a frente, quem muda à esquerda perde a prioridade. Ok? Claro, tem que rever. Ok, vamos agora para esta. Vamos agora para esta, porque houve alguém que perguntou. Está bem? Ora bem, este tipo de situações, a primeira situação que vocês têm que perceber é, mais uma vez, pode-vos acontecer no vosso dia-a-dia, vocês chegarem a um cruzamento, cruzamento, ok? Não sinalizado, sem nenhuma sinalização, como vocês estão a ver ali, eu não coloquei sinalização nenhuma, e simplesmente todos irem em frente, todos, e simplesmente a resposta, ou o que vocês, na vossa situação real, quando tiverem carta, o que vão ter que fazer é quem chegou primeiro. É uma situação de bom senso. Vão ter que gerir essa situação e vai avançando um de cada vez, ok? E lá está. E vamos sair dali, não vamos ficar ali o dia todo, não é? Certo? Portanto, que isso é o objetivo, é não ficarem ali o dia todo. Pronto. Em termos de exame, e é isto que vocês neste momento também têm que perceber, é em termos de exame, qualquer pergunta que vos saia com os 4 veículos, e se vos for perguntado a ordem correta de passagem, ok, certo? E eles vão vos dar sempre uma maneira de vocês conseguirem responder a essa ordem correta de passagem. Vamos fazer alguma coisa, vamos dizer alguma coisa, ou algum dos veículos vai ser diferente, ou seja, vamos dar uma hipótese de resposta. Que tipo de hipótese de resposta é que eles vos podem dar? As 4 principais. Elias, neste momento não existe ordem correta de passagem. Não confundas, não existe. Todos têm alguém à direita. Se eu te dissesse apenas e só perguntasse qual é a ordem correta de passagem, ok? E todos seguirem em frente, a tua resposta tem que ser bom senso. Quem tomar a iniciativa. Não existe hipótese de resposta.
Ok? Não existe. Tão simples como isso. Todos têm alguém à direita. O B tem o A à direita. O A tem o D à direita. O D tem o C à direita. E o C tem o B à direita. Não existe. Não vamos sair daqui. Ou seja, vamos em questões de bom senso. Então, quando a pergunta de exame é qual é a ordem correta de passagem, eles vão-nos dizer alguma coisa. E eu disse-vos 4 situações que eles podem dizer. Imaginem que eles dizem, olha, o veículo A é um veículo de tração animal. Ou seja, é uma carrocinha com um boizinho a puxar, ou com um cavalo a puxar, ou com um burrinho a puxar. Então vocês têm que se lembrar, ok, o formador Bruno disse que quando não existe sinalização, um veículo de tração animal estando perante veículos a motor, perde a prioridade. Ou seja, o veículo A, sendo um veículo de tração animal, os outros 3 são um veículo com motor, o veículo de tração animal, basicamente, não conta. E a partir do momento que nós dizemos que ele não conta, fica para o último. Quem é que, neste caso, este não contando, basicamente sendo o último, ok? Quem é que fica sem ninguém à direita? É o B. Então, qual é a ordem correta de passagem? Primeiro é o B. Se nós tirarmos o B daqui, quem é que vai a seguir? O C. E depois o D. E por último o A, porque é o veículo de tração animal. Nestes casos, quando vocês sabem o primeiro, é regra do ponteiro dos relógios. Do relógio. Funciona. Ok. Mas outra situação, a mesma história. Veículo A, veículo B, veículo C, veículo D. Ok, o veículo D é uma ambulância e está a assinalar a marcha de urgência. Ou seja, passou a ser o quê? Um veículo prioritário. E nesse caso, muito bem, Tiago, um veículo que assinala a marcha de urgência é um dos casos em que ele tem prioridade. Então, quem é o primeiro? É o veículo D, porque é um veículo prioritário. E depois, quem é que fica sem ninguém à direita? Ponteiro dos relógios. Ok? Portanto, D, depois é o A, depois é o B e por último é o C. Capisca? Terceiro caso. Vou ter que fechar aqui alguns. Senão não me deixa abrir mais. Está a ir ou não? Mas desliguem o motor. Senão estão a consumir muito combustível. Calma. Muita calma. Se não for, Tiago, é um veículo normal. Já não dava. Era uma questão de bom senso. Já não havia desempate. Para ser prioritário, tem de ser, ok? Tem de assinalar a marcha de urgência. E não adormece, Elias. Eu acho que num carro elétrico adormecia, sem barulho, ou quase sem barulho, que eles agora são obrigados a ter barulho, sabiam? Sabiam que agora os carros elétricos são obrigados a fazer barulho? Que é por causa de nós ouvirmos nos cruzamentos. É. Passou a ser obrigatório terem um certo X de ruído. Mas tem que ter. Ok? A partir de um certo ano, passaram a ter que ter.
para naquelas situações em que não é visível, nós conseguirmos ouvir. Ui, silêncio é aterrorizante. Silêncio não. Ok. Outra situação, terceira, que é para irmos ao último. Imaginem que é uma regra que nós damos aqui e também sai lá em exame. Eles põem, por exemplo, eu vou pôr aqui o veículo B. O veículo B está numa passagem de nível ou numa, por exemplo, sobre coisa dos carris, do elétrico. Ok? Portanto, aqui é a coisa do comboio. E nós demos, qualquer veículo que sai de uma passagem de nível tem prioridade sobre todos os outros. Perceberam o que eu estou a dizer? Ou seja, como o veículo B, foi o que eu escolhi, está a sair de uma passagem de nível, ele é o que tem prioridade. Então vocês metiam, primeiro é o B, ponteiro dos relógios. Depois o C, depois o D e por último o A. Agora, o último, e aqueles que normalmente vocês demoram mais um bocadinho, embora já tínhamos falado agora aqui, antes, mas às vezes vocês demoram mais um bocadinho a chegar lá. Veículo A. Veículo B. Passou uma coisa de pizza, uma fatia de pizza. Já estou a pensar no comer. O veículo D. Ainda por cima a minha filha hoje faz anos. Ok. Portanto, eles dizem, sabendo que o veículo A, por exemplo, vai à direita, ou o veículo pesado, que normalmente eles utilizam o motociclo pesado, o automóvel ligeiro, nós, sabendo que o veículo A vai à direita, qual é a ordem correta de passagem? Ana, se for urgente e rápido, ok, porque eu tenho os anos da minha filha, está bem? Mas não, senão combinamos uma hora amanhã. Se diz que é para demorar, ok? Ou seja, foi aquilo que nós falámos. Se há um que muda à direita, quer dizer que esse veículo já não tem que ceder a passagem porque já não se... Ele tinha que ceder ao D, se fosse em frente. Certo? Mas como vai para a direita, já não tem que ceder ao D. Ok? Por chamada, pode ser? É melhor? Pronto. Ou seja, como não tem que ceder ao D, o que eles dizem que vai à direita, por isto que eu estou a explicar aqui, não é para vocês decorarem, é para perceberem, ok? Ele será o primeiro a passar. Sendo o primeiro a passar, mais uma vez, regra do ponteiro dos relógios. Depois é o B, depois é o C e por último é o B. Ok? Pronto. Só para terminar. Hoje não houve chaves, porque vocês vão ter que ver. Portanto, quem é da turma de dezembro vai ver a aula, convém. Só para terminar e para vos deixar outra coisa sem dúvida. Eu já falei no início da aula nisto, mas é para vocês não terem dúvidas. Atenção, que eu disse, a lei da direita aplica-se, ou seja, nós temos que ceder a passagem aos veículos que estejam à direita, sendo eles com motor e sendo o velocípede, sendo a bicicleta. Portanto, para não deixar dúvidas, se tiver aqui um automóvel e aqui for um velocípede, o velocípede está à direita, o velocípede tem prioridade sobre o automóvel. Daqui para um bocado fica disponível a gravação. É só estar lá no grupo, nós vamos lá colocar. Ou então carreguem no link da aula, que foi para aceder em direto, e vai aparecer lá, View Recording. E vocês carregam e conseguem ver. Mas de qualquer maneira nós vamos transformar a aula no YouTube e vamos colocar o link do YouTube para vocês verem. Mas mais ou menos no final da aula, após o final da aula, meia hora mais ou menos, se carregarem no próprio link que eu coloquei para acederem à aula, já dá para verem a gravação. Ok? E podem rever.
Pronto. Portanto, o que eu estava a dizer para não deixar dúvidas. Um automóvel, tendo um velocípede, uma bicicleta à direita, o velocípede, estando à direita, tem prioridade. Ok? Eu vou pôr para baixo. Conseguem ver eu agora a desenhar outra vez? Sim? Ok. Muito bem. Outra coisa. Se for um velocípede aqui e aqui for um tração animal, entre dois sem motor, o que estiver à direita tem prioridade. Ou seja, o veículo de tração animal, neste caso, tem prioridade sobre o velocípede. E para não haver dúvidas, que é a tal lei que eu disse também, um automóvel, e se tiver aqui o veículo de tração animal, o veículo de tração animal não conta. Ou seja, o automóvel é que tem prioridade. Portanto, o veículo de tração animal perde a prioridade para os veículos com motor. Exatamente. Só nestes casos sem sinalização. Vou fazer um caso rápido. Há situações que vos vão sair. Atenção. Por exemplo, vou-vos dar uma situação que sai muitas vezes. Ok? Stop. Este tem stop. Ok? Stop. Está bem? Tem stop. E nós também temos aqui stop. Sabem porque é que eu estou a desenhar? Oh, meninos, turma de janeiro, porque é que eu estou a desenhar o stop também? Porque é que eu estou a pôr o sinal na vertical? Porque é que eu estou a pôr o sinal também? Quem está aí na turma de janeiro? Já fugiram todos agora. Fugiram todos, já foram jantar. Porque é que eu pus o sinal vertical? Porque se tiver só a marca, vale alguma coisa? Se tiver só isto aqui no chão, vale alguma coisa? Não. Não conta. Para esta marca ser válida de stop, tem que ter o stop na vertical. Edvaldo, tem que parar se tiver o stop ao alto. Se tiver o stop na vertical. Se tiver só a marca no chão, não conta. Pela lei portuguesa, não conta. Tem que ter o stop na vertical. Ok? Pronto, agora imaginem isto. Imaginem esta situação assim, aqui. A, B, C e D. Ordem correta de passagem. Se eu não disser nada. Portanto, não vai haver mudanças de direção. Qual é a ordem correta de passagem? Já que o Tiago falou em ter sinalização, meti uma com sinalização. Muito bem. A e B ao mesmo tempo. E depois C e D ao mesmo tempo. Certo? Agora imaginem, só para brincar um bocadinho, para irmos já todos jantar. Se o C for à esquerda, o que é que muda? Primeira parte, muda alguma coisa? A e B ao mesmo tempo. Ok? E depois? Já não pode ser ao mesmo tempo. Qual é que passa primeiro, o D ou o C? Primeiro o D, porque vai em frente, e por último o C. Estão a perceber? Isto depois há mil e umas coisas que eles nos podem perguntar. Certo? Como, por exemplo, eles podiam... o A vai à esquerda. Então vocês dizem, como é que fica agora? Com o A virar à esquerda, como é que fica? O B é o primeiro, depois o A, depois o D e, por último, o C. Perceberam ou não? Está melhor um bocadinho? Adriel, não percebestes? Porquê? Pronto, eu vou desenhar outra vez. Pessoal, eu não vou explicar mais nada. Portanto, quem quiser sair, pode sair. Só deixar o agradecimento por terem estado aí. Ok? Turma de janeiro, pessoal convidado. Amanhã também é livre. Portanto, mesmo o pessoal convidado amanhã terá acesso
ao link de acesso à aula. A aula da apresentação, portanto, é uma aula primeira, a primeira parte é uma aula de apresentação, é de explicação de como é que funciona a Drivebox. Depois, sim, já vamos dar uma aula ainda amanhã de matéria, já. Portanto, vamos já iniciar, mas coisa soft, só para mesmo para iniciar, e depois no sábado, mais a valer a sério. Ok? Portanto, quem quiser sair, eu não vou dizer mais nada de importante, só vou tentar explicar à Adriela, então, esta última situação. Portanto, quem tiver que ir, muito obrigado por terem estado aí e convidados e turma de janeiro, até breve, neste caso até amanhã. Pessoal de dezembro, até breve também, ok? Em relação a Adriel, com calma. Por volta de que horas? Amanhã é a partir das 5h25. Quem não puder assistir a partir dessa hora, porque amanhã tem que ser em direto, não há gravação, ok? Falem com o vosso gestor. Só a menina ou quem vos atendeu na escola, que é o vosso gestor, vocês têm que comunicar o motivo de serem atrasados e ela vai-vos comunicar qual é as consequências, ok? Amanhã tem que ser em direto a partir das 5h25 até às 8h. Não há gravação, ok? A MSR tem que ser em direto mesmo. Pronto, Gabriela, depois fala com o teu gestor, ok? Pronto. Vamos lá então ver só aquela situação. Temos aqui o stop, ok? Vou desenhar agora assim que é para não demorar tanto tempo. Aqui o stop, ok? Stop. Aqui o veículo A. Aqui o veículo B. Aqui o veículo C e aqui o veículo D. E o que eu disse foi o A vai à esquerda, ok? E o C também vai à esquerda. Adriel, já fugiste? Pronto. Ok, então qual é a ordem? O que é que não entendeste? Qual é a ordem correta de passagem? O C e o D tem que esperar porque ambos têm stop. Ok? Então o que é que tens que fazer? Passo por passo. Vamos pegar no B e no A. Ok? Certo? E perceber que como o A vai mudar de direção, o B vai primeiro. Ok? E depois vai o A. Certo? E nos outros dois é igual. Os outros dois ambos têm stop. Certo? Como o C vai mudar de direção para ali, tem que deixar passar o D. Ou seja, o D vai primeiro e o último é o C. É igual ao A e ao B. É a mesma coisa. Amém, Senhor. Tá? Cumprimentos a todos. Ok? Uns até amanhã, outros para a semana. Dúvidas, grupo do WhatsApp. Sempre que nós pudermos, nós vamos responder. Ok? Cumprimentos a todos. Boa noite.